Olá, bom dia pessoal de casa, sejam todos muito bem-vindos. Eu, Cigano Teles, aqui mais uma vez junto de vocês, trazendo a mensagem verdadeira da espiritualidade, trazendo para vocês uma conexão real e verdadeira com a espiritualidade. E vamos começar com uma mensagem. Então pensem em alguma situação que vocês estejam vivendo, algo que vocês querem uma resposta, uma clareza, em alguma situação que vocês estão vivendo. Então pensem aí nessa situação e vamos ver aqui o que o baralho de mensagens traz aqui pra gente hoje, referente a alguma questão que vocês estejam vivenciando e que vocês querem uma resposta clara e objetiva. Uma mensagem clara e objetiva. Vamos lá? Carta 5. Sempre colhemos os frutos do que plantamos. Uma minúscula semente poderá conter frutas saborosas e a sombra necessária na estrada da vida. Chegou o seu tempo, desfrute da proteção, do equilíbrio e da felicidade. Continue semeando boas sementes. Sempre colhemos os frutos do que plantamos. Uma minúscula semente poderá conter frutas saborosas e a sombra necessária na estrada da vida. Chegou seu tempo, desfrute da proteção, do equilíbrio e da felicidade. Continue semeando boas sementes. E o que a gente tira disso, dessa situação? Sempre faça o bem, não importa quem, não importa a situação, não importa o momento, mas faça a sua parte. Sempre plante coisas boas na sua vida para você colher coisas boas na sua vida. Não adianta você plantar limão e querer colher morango, não existe isso. Então realmente plante coisas boas para receber coisas boas. E olha que às vezes a gente plantando coisas boas, a gente às vezes recebe umas pancadas da vida bem cruéis, mas são tudo aprendizado. Tudo na nossa vida é aprendizado. Então, caiu muito bem essa mensagem, falando que situações da nossa vida, adversidades que a gente passa, são coisas que realmente são para o nosso aprendizado, para a nossa evolução como alma, como espírito, né? Então isso é muito importante para todos nós. Agora vamos ver uma mensagem, uma carta, né? Para o fim dessa semana. Vamos ver aqui o que reserva para esse fim de semana e o começo da próxima. Carta da Torre, pensamentos, né? Então, assim, prestem atenção nos pensamentos de vocês, o que vocês estão emanando para a vida de vocês, o que vocês estão colocando como pensamento, co-criando para a vida de vocês. Então, prestem bem atenção sobre isso, o que vocês estão pensando para a vida de vocês, o que vocês estão trazendo para o interior de vocês, de fora, do externo. Então, observem bem, às vezes uma palavra mal falada vindo de alguém pode estragar todos os seus planos, pode estragar o seu emocional, pode estragar o seu dia. Então prestem bem atenção com o que vocês absorvem, que o outro oferece ou traz para vocês, que vocês absorvem. Então prestem bem atenção, porque isso é muito importante. Às vezes a gente perde tanto tempo da vida dando palco para situações e pessoas que a gente acaba deixando tudo isso passar despercebido. Então pare e observe o quanto você está dando de palco para a pessoa que não te faz bem ou para a pessoa que de alguma forma te traz negatividades, tá certo? E vamos começar hoje falando de tirar um tempinho, vamos tirar um tempo para fazer uma reforma íntima. É muito importante a gente fazer uma reforma íntima, a gente trabalhar a paciência, porque é muito importante nos dias de hoje a gente ter paciência e cautela para tudo, para não fazer besteira ou tomar atitudes por impulso e acabar se arrependendo depois. Os medos, trabalhar muito os medos internos, que eles atrapalham muito, estagnam a nossa vida, atrapalham muito da gente prosseguir adiante e fazer as coisas acontecerem. Superar as inseguranças, aquele medo de dar um voo mais alto, de conquistar coisas maiores na sua vida, uma troca de emprego, uma compra de um carro melhor, uma compra de uma casa melhor. Então, às vezes, a gente acaba não superando as próprias inseguranças e isso estagna a nossa vida de ponta a ponta. Se perdoe, né? A gente tem o direito de errar na vida, sempre a gente tem o direito de errar. Então todos nós temos esse direito de errar e se perdoar, né? Porque a gente tem a chance de recomeçar, né? E se a gente não se perdoar, quem vai fazer isso pela gente? Às vezes as pessoas lançam perdão muito da boca para fora. Então é momento de vocês se perdoarem. Se perdoem por atitudes do passado, por atitudes do presente, coisas que de alguma forma você agiu, mas você para e pensa assim, olha, se fosse hoje em dia eu não faria mais, ou eu não faria novamente. Então é momento de vocês se perdoarem. Isso é fundamental, tá? Observe o aprendizado de cada momento difícil que vocês passam na vida de vocês, porque nada nessa vida é por acaso. Então observem bem os momentos difíceis e o que vocês estão passando.
Pare e analisa, porque tudo é uma lição, tudo tem um porquê. Por que que você está vivenciando aquilo na sua vida? Por que aquilo sempre te ronda e de alguma forma chega até você aquela situação? Então pare e analise um pouquinho sobre isso. Ouça mais e fale menos. Quem ouve mais e fala menos sempre tem um aprendizado e sempre tem a resposta na hora certa. Então ouça mais e fale menos. Se questione menos e viva mais a sua vida. Né? Porque a gente passa, às vezes, muito tempo da nossa vida se questionando o tempo inteiro com coisas banais, coisas bobas, e o tempo passa muito rápido. Então, se questionem menos e viva mais a vida de vocês com intensidade, com prazer, com alegria, fazendo as coisas acontecerem na vida de vocês. Porque isso só vocês podem fazer por vocês mesmos. Então, pare de se questionar tanto e viva a sua vida de um jeito mais intenso, mais positivo, de um jeito mais verdadeiro de se viver. Né? Chega de perder tempo com bobagem, com coisas que não levam a gente para lugar nenhum. Então é momento de vocês viverem a vida de vocês de um jeito mais intenso. Né? Então, recapitulando, tire um tempo e faça uma reforma íntima. Trabalhe esse lado interno. Não é só mudar as atitudes externas no dia a dia. Não, a gente precisa trabalhar também o lado interno, né? Então trabalhe a paciência, porque sem a paciência a gente acaba fazendo muitas besteiras, às vezes acaba errando demais, às vezes acaba metendo os pés pelas mãos e depois se arrependendo. Trabalhe os medos, porque o medo ele estagna a nossa vida de ponta a ponta e não deixa a gente prosseguir, né? Supere as suas inseguranças, então faça as coisas acontecer, vá em busca de um trabalho melhor, vá em busca de uma moradia melhor, vá em busca de coisas melhores para a vida de vocês. Realmente é preciso, tá? Então façam as coisas da vida de vocês acontecerem de um jeito positivo, de um jeito que as coisas caminhem legal na vida de vocês. Se perdoem, parem de se culpar e lamentar o tempo inteiro. Se perdoem, seja de atitudes do passado, atitudes do presente, coisas que você olha e fala assim, hoje em dia eu não faria mais. Mas o passado ficou para trás, ali foi um aprendizado, foi uma lição que você passou, né? Então não tem por que ficar batendo na mesma tecla e se culpando o tempo inteiro. Foi, já fez, acabou. Então não fica ali remoendo isso que não vale a pena para ninguém, tá? E observe o aprendizado de cada momento difícil que vocês passam na vida de vocês. Nada é por acaso. Então, observe qual aprendizado aquele problema, aquela situação está trazendo para sua vida. Então, observe bem e não se questione tanto, tá? Ouça mais e fale menos. Quando a gente ouve mais, a gente fala menos, a gente consegue aprender mais, a gente consegue observar mais e a gente consegue ter uma ampla visão sobre qualquer situação. Então é muito importante a gente ouvir mais e falar menos. E se questione menos e viva mais a sua vida. Então se questionem, parem de se questionar tanto de coisas passadas, coisas que se passaram e viva de um jeito mais positivo, de um jeito mais intenso a sua própria vida, sem se questionar tanto e sem deixar de viver, porque vocês às vezes deixam muito de viver para ficar se questionando. Então é momento de vocês viverem de um jeito mais positivo, de um jeito mais intenso, né? Sem se questionar tanto. Então, façam as coisas valerem a pena, façam as coisas serem intensas na vida de vocês, isso é fundamental. Então é momento de vocês viverem a vida de vocês de um jeito mais legal, mais prazeroso, fazendo coisas que vocês querem, tudo com responsabilidade, é claro. Então não deixem de viver a vida de vocês e fazer as coisas acontecerem. Isso só depende de vocês. Então, toca essa vida adiante. Parem de ficar lamentando e reclamando, deixem os problemas um pouquinho de lado e vão viver a vida de vocês. É preciso, tá? Então, vivam a vida de vocês de um jeito mais positivo, de um jeito mais intensificado. A vida ela passa muito rápido e a gente cigano preza muito isso, viver bem. Então, não ficar se prendendo a besteiras, as coisas, mágoas do passado, coisas que não são legais. A gente cigano prioriza muito viver a vida intensamente da melhor maneira possível, fazendo as coisas que você gosta, recomendo as coisas que você gosta, fazendo tudo que te alegra, tudo que eleva o seu ânimo. Por que as pessoas estão tão, às vezes, revoltadas com problemas emocionais? Porque tá levando uma vida muito chata, uma vida muito monótona, aquela coisa casa, trabalho, trabalho, casa, aí tem que aguentar chefe, tem que aguentar isso, tem que aguentar aquilo, outra se chega em casa tem que aguentar o marido e assim vai. Então, a vida acaba se tornando um grande martírio, né? A vida acaba se tornando um grande martírio. Então, é momento de vocês observarem como vocês estão tocando a vida de vocês e se vocês estão tirando um momentinho de prazer na vida de vocês, vocês estão tirando um momentinho de alegria, de felicidade, fazendo coisas que realmente preenchem teu coração e que traga alegria para sua vida. Então observem bem as atitudes que vocês estão tendo e como vocês estão tocando a vida de vocês, porque é muito importante isso. Às vezes a gente deixa passar muita coisa despercebido. Então é momento de fazer valer a pena e viver a vida de um jeito intenso, de um jeito
mais leve, né? Então é importante isso, certo? Vamos para a oração? Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. E não vos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sobre Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia e subiu aos céus, e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir e julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Santa Sara Kali, tu que és a única santa cigana do mundo, tu que sofrestes todas as formas de humilhações e preconceitos, tu que fostes amedrontada e jogada ao mar para que morresse de sede, de fome e de frio, tu sabes o que é o medo, a fome, a mágoa e a dor no coração. Não permita jamais que os meus inimigos e o de vocês zombem de vocês ou façam qualquer tipo de negatividade ou feitiçaria nos caminhos de vocês. Que tu sejas a advogada nossa, Senhora minha, abençoando os nossos caminhos, trazendo prosperidade para os nossos lares, para as nossas tendas, trazendo a força, trazendo o equilíbrio, a paz, o discernimento, a esperança e a fé, e trazendo alegria com o nosso bando cigano na vida de cada um de nós, fortalecendo os laços e triunfando a cada passo que já é nosso pela nossa grande prosperidade. Ó Senhora minha, proteja a minha casa, proteja a minha família, proteja os meus amigos, proteja o meu trabalho, proteja o meu dia a dia. Ó doce Santa Sara, abençoado seja o seu dia, abençoando os nossos caminhos e trazendo sempre a força e trazendo o grande amor verdadeiro para os nossos corações, abençoando a cada situação que formos viver, a cada situação que a gente for ultrapassar, que seja de grande força e que seja de movimentação. Salve Santa Sara Kali, salve nosso amado povo cigano do Oriente. Optcha, Oriô, salve Santa Sara. A oração ela tem grande poder e força na nossa vida e nos renova, nos traz ânimo, nos traz gás para viver a vida, né? Então é muito importante a gente ter esse hábito de fazer oração. O certo é fazer de manhã ao sair e à noite ao dormir, né? É muito importante. A oração, ela modifica o ser, ela modifica as situações, ela traz a conexão entre o céu e a terra, entre o humano e o divino. Então é muito importante a gente sempre ter as orações na nossa vida. Então foquem nisso na vida de vocês, tá certo? E aproveitando, quero falar do Grupo Tia Ana de apoio ao próximo. Então, conto com a ajuda de vocês. Entrem lá, sigam, façam a parte de vocês, ajudem, seja com o lado financeiro, seja com voluntariado. Então, eu conto com a ajuda de vocês. @o Grupo Tia Ana. É comandado pela minha amiga Ana Isabel há mais de 30 anos, ajudando o pessoal de Engenheiro Marcilac, que é uma região que não é muito vista, né, pelos prefeitos, pelos políticos. Então, a gente conta com a ajuda de vocês. Entre em contato, faça a sua parte, eles aceitam doações de roupa, eles fazem doação de cesta básica todo mês para as famílias do Marcilac, então eu conto com a ajuda de vocês. A gente cigano preza muito isso de se fortalecer e ajudar um ao outro e principalmente ajudar os mais necessitados. Então eu conto com a ajuda de vocês. Entrem lá, conheçam esse trabalho lindo, maravilhoso, há mais de 30 anos e como falei, eles estão aceitando doações de roupa, agora para o inverno que vai vir também, cobertores que vocês não usam mais em bom estado, roupa que vocês não usem mais que esteja em bom estado. Então eu conto com a ajuda de vocês. Então sigam lá, @o Grupo Tia Ana. Sigam, façam sua parte, mande uma mensagem. Não importa o valor, gente, o que importa é você fazer de coração, né? Quando a gente ajuda o próximo, a espiritualidade nos traz 30 vezes mais. Então, ajude o próximo, faça a sua parte. @o Grupo Tia Ana, conto com vocês. Beijo grande. Gente, tem que ajudar o próximo, tem que fazer a nossa parte, porque é muito importante a gente fazer pelo outro, né? Às vezes a pessoa está numa situação tão complicada, tão difícil que não vê nenhuma saída. E quando tem uma atitude vinda de outra pessoa,
de alguém próximo, aquilo pode mudar completamente o caminho da pessoa, pode mudar completamente os pensamentos da pessoa. Então é muito importante a gente valorizar isso, o ajudar o outro, ajudar o próximo. Então procurem sempre que possível estar ajudando o próximo, fazendo coisas boas pelo próximo, porque isso é muito importante. Então façam a parte de vocês, ajudem o próximo, isso é muito importante. Certo, gente? Então, recapitulando o que a gente conversou hoje, tire um tempo e faça uma reforma íntima. Trabalhe a paciência, porque a gente precisa trabalhar a paciência, porque tudo na vida precisa da paciência. Para tudo, tudo, tudo. A gente vai fazer um bolo, tem que esperar fazer, tem que esperar colocar os ingredientes, tem que esperar assar, tem que esperar esfriar. Então, tudo na vida exige paciência. Paciência, resiliência e sabedoria. Então, é o que mais a gente precisa ter. Então, trabalhem um lado de paciência para não meter os pés pelas mãos e fazer bobagem. Trabalhem os medos, que os medos estagnam a vida da gente, então a gente fica com aquele receio, aquele medo, né? Supere as inseguranças, porque a gente fica com aquele medo, aquele receio, e a gente não voa alto, voa voos mais altos por medo, né? Por medo de um novo emprego, por medo de trocar de um carro. Então, os medos, as inseguranças, eles atrapalham completamente o nosso caminho, atrapalham muito a nossa evolução, atrapalham as nossas conquistas, atrapalham a nossa prosperidade, né? Se perdoe por qualquer situação passada, seja uma palavra mal falada, seja uma atitude indevida, seja uma atitude feita por impulso. Então, se perdoem, tá? Observe o aprendizado de cada momento difícil, né? Todo momento difícil que a gente passa na nossa vida, ele traz consigo um aprendizado, traz consigo uma lição, traz consigo toda uma situação que a gente precisa parar, observar e analisar, né? Então não adianta de nada a gente observar uma situação e não mudar, né? Então é preciso a gente mudar e observar o que aquela situação difícil nos traz de aprendizado para a nossa vida, né? O que traz de diferente, o que traz de mudança para a nossa vida. Então é momento da gente analisar, observar a nossa volta, observar como que o outro está agindo com a gente. Às vezes a gente está se doando demais, ou o outro está se doando e a gente não está percebendo, e a gente está se doando de menos. Então é prestar atenção à forma que a gente está lidando com as emoções e com as pessoas ao nosso redor, né? Ouça mais e fale menos. Quem tem o dom de ouvir mais consegue observar melhor, consegue tomar decisões melhores e consegue ser pessoas melhores na evolução, digamos assim. Então, prestem atenção, ouçam mais e falem menos. Se questione menos e viva mais. Então, parem de se questionar tanto. Viva a vida de um jeito mais intenso, de um jeito mais positivo, de um jeito mais alegre, de um jeito que realmente traga coisas boas para a vida de vocês e que realmente a vida comece a valer a pena, né? Porque a vida não é só trabalhar, pagar contas e morrer, não. Então vocês precisam viver a vida de vocês mais intensamente, com alegria, com ânimo, fazendo coisas que alegrem vocês, coisas que elevem a autoestima de vocês e que tragam coisas boas para cada um de vocês. Então é momento de analisar e pensar sobre todas as ações, principalmente o se questionar. Então não se questione, só viva a sua vida. Não importa o que fulano, ciclano vai achar, o que fulano, ciclano vai dizer, o que importa é você viver. Então, viva por você e faça por você. Não tem essa da gente ficar ali verbalizando aquela coisa, ficar com aquele pensamento, o que o outro vai achar, o que o outro vai pensar, como que vai ser, como que não vai ser. Não. Viva por você, faça por você. Isso é muito importante. Então, façam as coisas acontecerem, né? Não fiquem se prendendo a coisas que não são positivas ou coisas que de alguma forma não vai trazer coisas boas na vida de vocês. Então, pensem bem sobre isso, tá? Façam as coisas acontecerem. Não se questione tanto, viva a vida mais intensamente, observe o aprendizado que cada situação está trazendo para a vida de vocês, se perdoem, supere as inseguranças, os medos, os receios, superem os medos, tenham mais paciência em tudo que vocês forem fazer, porque isso é muito importante, né? Isso é muito importante. E o significado das horas iguais, me perguntam muito sobre isso. O significado das horas iguais é muito avisos do espiritual para a nossa vida. Geralmente é para a gente prestar mais atenção em alguns pontos na nossa vida, que a gente precisa mudar. Às vezes, dependendo do horário, por exemplo, o horário 12 e 12, alguém está pensando em você.
O horário 11:11 pede que você dê mais atenção ao seu dia a dia e à sua vida e à sua saúde. O horário 13:13, ele fala muito para você observar a desorganização que pode estar na sua vida, então pede muito que organize melhor a sua vida. O horário 15:15 pede muito que você dê mais atenção ao lado família, que você dê mais atenção às pessoas ao seu redor, que você esteja mais presente. Então, os horários, eles são justamente alertas, não é nada de negativo, que vai ter acidente, como muitas pessoas às vezes falam, isso não. Mas sim alertas de como você deve lidar com o seu dia a dia, com pessoas ao redor e de você com você mesmo. Então é muito importante isso das horas iguais. Eu mesmo sempre vejo muitas horas iguais, né? Isso é muito interessante porque são avisos da espiritualidade para a nossa vida. Então observem mais se vocês estão olhando aí no relógio, no celular e as horas estão sendo iguais. Isso é muito importante, tá certo? Então, trabalhem bem as energias da vida de vocês. Vocês viram a mensagem que saiu hoje de início, né? Sempre colhemos os frutos do que plantamos. Uma minúscula semente poderá conter frutas saborosas e a sombra necessária na estrada da vida. Chegou o seu tempo, desfrute da proteção, do equilíbrio e da felicidade. Continue semeando boas sementes. Então é importante a gente semear boas sementes na nossa vida. Não dá pra gente ficar ali só naquela coisa de não estar fazendo pela gente, não fazer as coisas acontecer de um jeito positivo. Então é momento da gente analisar cada situação e cada passo que a gente está dando na nossa vida e como a gente está tocando a nossa vida. Então parem e observem sobre isso, viu? É muito importante a gente dar mais um pouquinho de atenção sobre a nossa vida e como a gente está tocando as coisas adiante, né? Então, observem bem sobre isso, porque é muito importante a gente prestar atenção em todas as nossas ações da nossa vida, para depois a gente não ficar se culpando ou a gente olhar para trás e falar, eu deveria ter feito diferente. Então, observem bem sobre isso, porque é muito importante a gente não ficar se prendendo a situações, a coisas que não nos levam para frente ou de alguma forma não nos façam feliz, né? Então, parem bem e observem sobre isso, certo? Então, observem essas situações, porque é muito positivo na nossa vida. Certo, gente? Então, cuidem da energia de vocês, prestem atenção sobre esses pontos falados, principalmente sobre a paciência, os medos, as inseguranças, porque são pontos que a gente para e reflete um pouquinho, né? As pessoas costumam falar assim, que eu tenho esse lado, né, da espiritualidade muito forte, mas também eu tenho um meio lado para psicólogo também, né? Então, assim, às vezes eu trago algumas coisas para vocês aqui bem reflexivas, que é para vocês pensarem mesmo sobre como que a gente às vezes deixa as coisas passar tão rápido que a gente não para e observa, né, alguns pontos da nossa vida, algumas coisas que a gente precisa realmente ter esse lado reflexivo e prestar mais atenção e entender o porquê de algumas coisas, né? Às vezes são coisas que não se encaixam, são coisas que não estão muito legais. Então é parar e prestar atenção sobre esses pontos na nossa vida, né? Isso é mais do que importante. Então, cuidem direitinho da energia de vocês. Espero vocês no próximo programa. Um grande beijo, que Santa Sara abençoe o caminho de vocês e traga grande prosperidade hoje e por todo sempre. Salve o povo cigano, salve a linha do Oriente, salve Santa Sara Kali.